Você é autor da Lei Zé Maria do Tomé, que foi sancionada em 2019 e que efetivamente proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos aqui no estado. Com essa aprovação e sanção desse texto ontem, você diria que essa lei antiga está rasgada aqui no Ceará? Bom, primeiro, boa noite, Carlos Maza, boa noite, Érico Firmo. Quero, antes de mais nada, elogiar a cobertura que o Sistema O Povo tem feito das questões ambientais como essa, por exemplo. Essa é uma questão, como você mesmo colocou, é uma questão de ordem planetária. Nós estamos vivendo uma crise ambiental planetária, nós estamos vivendo uma crise de saúde pública com epidemia de câncer, e 90% dos casos de câncer no mundo são por mutações somáticas. O que são mutações somáticas? São mutações derivadas de exposição ambiental, uma radiação ou uma determinada substância química que o indivíduo, ele, ao longo da sua vida, ele é submetido. Bom, a pulverização aérea de agroquímicos, de agrotóxicos, é um tema que é bastante importante na defesa da saúde pública. A pulverização aérea é proibida na Europa, por veículos tripulados ou não tripulados. Os veículos não tripulados, os chamados drones, são excepcionalmente admitidos em situações muito específicas. Bom, os veículos aéreos não tripulados, os VANTs ou drones, eles, às vezes, o senso comum acredita que ele se parece com aquele drone visual, que é aquele drone que tira foto, aquele drone pequenininho que você compra pela internet. Hoje, os veículos aéreos não tripulados, alguns deles chegam a 14 metros de envergadura, com centenas de litros de cauda tóxica. Para você ter um efeito de comparação, um pequeno avião agrícola, ou seja, um veículo aéreo tripulado, ele leva 700 litros. Existem aviões muito maiores, certamente. Hoje nós temos drones que se equiparam em capacidade de carga a pequenos aviões. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que a nossa lei, ela proibia tanto a aviação agrícola tripulada como a aviação agrícola não tripulada. Por que isso? Porque a deriva, o que é a deriva? Quando você pulveriza, você lança o spray de veneno, o vento leva a molécula do veneno para muito longe. Por quê? Porque nós estamos num território que é muito quente e que venta muito. Os parâmetros internacionais de pulverização aérea, onde é permitido, dizem que você não pode pulverizar em locais que haja vento acima de 7 km por hora. Aqui, nessa lei que foi lamentavelmente aprovada com o apoio do governador Eumano, a toque de caixa, ela prevê pulverização em até 10 km por hora. Só que tem um detalhe. No Ceará, de acordo com a FUNSEMI, a nossa média de vento é 14 km por hora. Além do que, a pulverização de veneno ela tem que se dar em temperaturas baixas, até 27 graus de temperatura. No Ceará, no sertão do Ceará, você só alcança essas médias abaixo de 27 graus na madrugada ou muito no início da manhã. Bom, o Ceará tem 395 mil estabelecimentos rurais, dos quais 13.500, 13 mil e pouco, estão acima de 100 hectares. Então vamos ficar só nesses que estão acima de 100 hectares. Nós temos unicamente 106 fiscais da nossa agência de agropecuária, a DAGRE. É absolutamente impossível que 106 fiscais fiscalizem isso. E tem um detalhe. Eu, você, Carlos Maza, Érico Firmo, qualquer um de nós pode ser piloto de drone. De acordo com a legislação brasileira, a certificação para piloto de drone agrícola se dá por curso EAD, ou seja, de ensino à distância, com pelo menos 14 horas de aula. Ou seja, se o Érico quiser ser piloto de drone, na semana que vem, certificado EAD, ele poderá sê-lo. Eu recomendo que ele não seja, mas ele poderá sê-lo. Por quê? Porque basta ter um curso EAD de 14 horas e passa a ser certificado. E tem um detalhe perverso na lei que foi aprovada ontem. Ela prevê que a pulverização pelo drone possa chegar até 30 metros de zona residencial, escola e equipamento público. Ou seja,
Você pode colocar um drone de 14 metros de envergadura a 30 metros de uma escola. E o grande problema não é só essa tecnologia, porque se a tecnologia do drone fosse utilizada para bioinsumos, não teria problema, porque bioinsumos não causam câncer. O problema é que no Brasil, a gente tem, no Brasil, 81% dos produtos veiculados no Brasil, eles são proibidos, porque eles são, na sigla em inglês, HHP, produtos altamente perigosos. O Brasil, lamentavelmente, ele assinou 3 convenções sobre químicos e não respeita nenhuma das 3. A Convenção de Roterdã, né, a Convenção de Estocolmo, a Convenção de Basel. Essas 3 convenções dizem que nós temos que eliminar um conjunto de químicos. Aqui no Brasil, eles são importados e são fartamente utilizados. Eu estive recentemente no Parlamento Europeu, a convite do Bloco dos Verdes. Fizemos uma mesa, eu, um deputado alemão, uma deputada de Luxemburgo, uma deputada francesa, fizemos uma mesa sobre esse duplo padrão. O Brasil veicula e pulveriza aquilo que a União Europeia produz, mas que não quer comercializar. Baniu lá e agora aqui. Ou seja, lá a pulverização aérea é proibida, lá os altamente perigosos são proibidos, só que o que acontece? As 2 maiores agroquímicas alemãs exportam para o Brasil aquilo que elas não podem veicular, inclusive, no seu próprio município, na sua própria região. Portanto, está tudo errado. A preocupação do agronegócio não é com a saúde do trabalhador costal, aquele que fazia o bombeamento costal. O que o agronegócio quer? Ele quer ampliar a capacidade dele de espalhar veneno, né, de maneira mais rápida. Os drones, eles são mais produtivos. Sim, é verdade. Um drone, por exemplo, de 20 litros, né, em 8 horas de trabalho, ele chega a depender da cultura, a depender, né, da gotícula, porque existem as caudas tóxicas mais pesadas existem, e outras menos pesadas, depende da cultura, depende da molécula, ele pode chegar até 60 hectares num dia. Portanto, se você quiser pulverizar milhares de hectares, o drone ele é mais barato para o agronegócio. Qual é o perigo? O perigo é a deriva. Mas tem um outro perigo, que é um perigo muito grave, que eu fiz alertar ontem na Assembleia. É a utilização do drone como arma química. A pulverização agrícola, a aviação agrícola, ela é derivada do uso de aviação de arma química da Segunda Guerra. Nos anos 50 e 60, ela foi adaptada para o mundo agrícola. Hoje, os drones ou veículos não tripulados são utilizados como armas em vários conflitos militares. Aqui no Brasil, em vários estados, eu vou citar o Maranhão, que tem um monitoramento importante, 88% dos casos de contaminação registrados pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão são derivados de drones. Tanto, as evidências demonstram que, no caso do Maranhão, os drones são utilizados para tornar a vida de camponeses insuportável. O que você tem? Você tem um conflito fundiário pela terra, aí você tem acampamento de sem terra, assentamento da reforma agrária, você tem território indígena, você tem território quilombola. O que o agronegócio faz? Ele causa um acidente, entre aspas. Não é acidente, é intencional. Ele atravessa a fronteira e pulveriza, né, com veneno, como é o caso do Maranhão, escola, por exemplo. Escola indígena já foi pulverizada. Você tem situação de pulverização de escola, né, anotada em vários estados brasileiros. O Ceará, lamentavelmente, Carlos, ele estava a salvo disso. Por uma decisão do governador Elmano, ele deixou de estar a salvo disso. Eu lamento profundamente. Respondendo a sua pergunta, né, lamentavelmente, a lei Zé Maria do Tomé, e Zé Maria do Tomé foi o camponês que morreu assassinado, dando a vida por essa luta, a lei foi rasgada ontem. E eu não me conformo que tenha sido pelas mãos do governador Elmano.